Olá, caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo sistematizado com a obra Palavras de Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier e escrita por Emmanuel. Nós estamos hoje no 12º capítulo e agradecemos aos nossos amigos a presença, o carinho. Agradecemos ao canal Espiritismo e Vida, ao programa Espiritismo e Vida, na figura do nosso querido Davi Ascenso. E agradecemos igualmente a todos os amigos que estão participando deste esforço. Nós temos hoje o capítulo 12, como dissemos, que partilhamos aqui com vocês para que possamos lê-lo rapidamente, pois ele será o centro das nossas reflexões. Emmanuel comenta aqui uma frase muito simples, né? Porventura sou eu, Senhor, né? Que está em Mateus, no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus e os discípulos estão discutindo, né, a identidade daquele que seria o traidor, né, aquele que entregaria nosso Senhor aos poderes do Sinédrio. E Emmanuel comenta o seguinte: diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Porque teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas. Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual, nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? É simplesmente maravilhoso, não? Pois isso nos leva a uma reflexão de uma autoconscientização muito grande, muito grande.
Diante de um texto como este de Emmanuel, nós temos que pensar, pois o benfeitor nos coloca, né, essa inquietação que cercava Jesus nos momentos finais, quando ele, reunido com os discípulos em Jerusalém, comemorando a Páscoa judaica, eles, o Senhor os estava advertindo, já havia algum tempo, né, em vários lances do seu ministério, Jesus advertiu os discípulos, dizendo que ele não seria glorificado nos termos humanos, mas nos termos divinos, e que ele enfrentaria os sofrimentos, as, as lutas, a humilhação que já haviam sido descritos em profecias muito antigas, como, por exemplo, as de Isaías e de outros que descrevem, sobretudo as de Isaías, descrevem os sofrimentos que o enviado de Deus teria que suportar para carregar sobre seus ombros nossas misérias, nossos erros, nossa ignorância. Não no sentido católico ou protestante deste carregar nossos pecados, né? Mas enfrentar nossa ignorância, ser vítima da nossa arrogância, do nosso orgulho e libertar-nos pelo seu exemplo, pelo seu evangelho, dos nossos erros e misérias. Então, Emmanuel, sabendo, né, e analisando esse contexto, nos fala, né, que esse erro de Judas, lógico que foi um erro terrível, e um erro baseado numa concepção de quem não havia compreendido em nenhum momento, ou talvez em alguns lances da convivência com Jesus, Judas tenha compreendido, né, em alguns momentos, é certo que ele compreendeu um pouco de quem seria Jesus. Mas isto, nós podemos, na verdade, começar por este aspecto. Isto é algo que nos tem intrigado sempre, porque nós, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado com a nossa mente. Porque nós temos concepções sobre nós mesmos e concepções sobre a vida, sobre as pessoas, que são muitas vezes óculos que colocamos e que não tiramos. Quando nós utilizamos uma lente de cor esverdeada, ela vai captar tudo nessa tonalidade. Judas era um jovem que estava ligado ao templo de Jerusalém, que tinha amigos e protetores no templo, e que se encantou quando viu Jesus, quando percebeu o poder e quando entendeu que ele, talvez fosse realmente o Messias esperado, né? E como todos os judeus esclarecidos do seu tempo e ligados ao templo, ele via Jesus como um provável libertador político, né? Um provável guerreiro que faria, né? Que projetaria a grandeza de Israel entre as nações. Então ele não tinha essa percepção verdadeira, na verdade, do Cristo, verdadeira, na verdade, né? Uma forma engraçada de dizer, mas ele não tinha a concepção, ele não possuía a concepção correta de quem seria Jesus. Ele o imaginava com os equívocos e com as lentes dadas pelos homens e sábios do seu tempo, que viam
o libertador de Israel como um libertador político. E ele adotou essa concepção, alimentou essa concepção, cresceu com esta concepção. E quando ele encontra Jesus, ele percebe a bondade, ele percebe o amor, a grandeza, os milagres. E, e ele vai, né, nestes encontros com Cristo e nos momentos e meses que segue Jesus, ele é confrontado pela realidade de quem está diante dele e pelas lentes que colocou em si mesmo. Em alguns momentos, estas lentes caem, porque Jesus o coloca diante de situações que o obriga a repensar sua concepção sobre o Cristo. Mas ele estava tão imbuído desta concepção que ele a projeta sobre Jesus o tempo todo. Então nós acabamos vendo e projetando, né, na realidade aquilo que está na nossa mente. Só vemos aquilo que cultivamos mentalmente, né? Então, é como se a realidade se tornasse um espelho da nossa mente, porque nós vemos nela aquilo que estamos projetando nela. E é nesse sentido que falamos agora de pouco que temos que tomar cuidado com a nossa mente. Quando vemos algo que é profundamente ruim, como se fosse bom, bom, nós estamos equivocados. Quando vemos algo bom como profundamente ruim, nós estamos equivocados. Então, a força de convencimento, né? Por exemplo, nós todos conhecemos aquela experiência feita em uma universidade americana, né? Que colocava sujeitos numa fila e os 29 primeiros sujeitos eram pessoas que estavam conscientes da experiência e o 30º não sabia. E nós dizíamos aos primeiros 29, quando nós perguntarmos qual é a cor desta bola verde, vocês dirão vermelha. Então chegava o primeiro, né? Qual é a cor desta bola? Vermelha, mas a bola era verde. O segundo, vermelho. Terceiro, vermelho. E o sujeito, à medida que ia ouvindo aquilo, lá o 30º, ele dizia: o que está acontecendo com esse povo, né? Eles estão loucos? Não estão vendo que é verde? Mas lá pelo 15º, ele já começou a duvidar de si mesmo, né? Ele falou: será que eu estou com algum problema? Será que eu sou daltônico? Será que eu tenho algum tipo de lesão cerebral? Lá pelo 20º ele já estava, né, em conflito terrível, né? E quando chega a sua vez, ele, para não se colocar numa situação difícil, diz vermelho. Então nós acabamos, né, por força de ouvirmos muito uma coisa e de sermos manipulados, ou de crescermos num meio que nos dá certos valores e percepções, acabamos por adotá-los. E Judas foi vítima disto. Mas nós também somos, né? Nós também somos. Porque muitas vezes nos aproximamos do Cristo, chegamos ao centro espírita e projetamos no centro espírita, no médium, no dirigente, no palestrista, no diretor do grupo de estudos. Nós projetamos as nossas concepções e queremos ouvir aquilo que já trazemos na nossa mente. Então, é aí que muitas vezes o processo de conhecimento, o processo de transformação que se espera de nós não começará. E ele não começará porque nós não abandonamos as nossas concepções. No mínimo, quando conhecemos o Espiritismo, quando conhecemos o Cristo, nós temos que nos colocar na berlinda, né, como se diz. Nós temos que nos colocar
na situação de suspensão de juízos. É como se voltássemos a ser crianças e tivéssemos que perguntar todas as vezes, diante de novas situações, o que que é isso, papai? Como eu devo interpretar isto? E é por isso que Jesus nos diz, né, que o reino de Deus seria para aqueles que se assemelhassem às crianças, porque elas estão abertas a criar novas concepções, a aceitar a realidade e a explicação que o mestre dá para esta realidade. E nós, quando chegamos pretensamente adultos e muito sábios, muito convencidos, tentamos impor ao Cristo o que dizer. Queremos ouvir da doutrina espírita aquilo que achamos que a doutrina espírita tem que nos dizer. E é impressionante essa nossa arrogância, porque nós podemos passar muitos anos dentro da casa espírita sendo absolutamente a mesma pessoa. Vemos irmãos e esperamos não estar, né, entre estes, porque, como diz, né, um velho amigo nosso, é ir para o inferno pelo caminho do céu. É você estar dentro da casa espírita, mas não aberto ao conhecimento e à mudança. E foi o que aconteceu com este jovem, né, que nós conhecemos como Judas de Iscariotes, Judas de Queriote, ou Judá de Queriote, que naquele momento conhece um homem extraordinário que ele vê, né, realizar milagres, ele o vê falar de uma maneira como jamais se havia falado em Israel. Ele o vê encantar as multidões, né? E muitos dos clérigos do Sinédrio se sentiam José de Arimateia, Lázaro, Nicodemos e muitos outros certamente estavam seduzidos pela presença, pela palavra do Cristo. Nós sabemos, né, por escritos históricos, e mesmo de ordem espiritual, que foram recebidos na Igreja Católica, por exemplo, que Lázaro teria sido um homem de grande riqueza, de grande poder, muito influente, né? Mas que carregava a vergonha para a época de ter uma irmã, né, que era considerada uma pessoa desequilibrada, que é o caso de Maria, aquela que chamamos de Maria de Magdala, né? Mas era um homem de grande poder e um amigo do Cristo. Então Judas via que Jesus seduzia os grandes também e que eles colocavam tudo, né? Cusa, o intendente de Herodes, sua esposa Joana, eram pessoas ricas, influentes na sociedade, alguns romanos que se deixaram, né, seduzir pela grandeza do verbo e do exemplo do Cristo. E ele ficava encantado com tudo aquilo, né? Ele já se via ministro num reino futuro de Israel, realizando, né, o sonho da grandeza daquele pequeno povo sempre, né, sofrido, escravizado, atacado, e o é até hoje, mesmo com toda a sua competência, mas é um país pequenino, né? E então nós vemos na época, Judas estava absolutamente projetando sobre Jesus aquela imagem que tinha do conquistador, do guerreiro, e ele não cedeu esta imagem, ele não a destruiu, ele ficou o tempo todo tentando encaixar Jesus na sua mente, no seu padrão de visão e de realidade, enquanto que o convite era para que ele abandonasse tudo aquilo e pudesse construir uma nova percepção da realidade ensinada pelo Cristo. Nós passamos pelo mesmo processo, meus irmãos. Isto que nós chamamos de reforma íntima, isto que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando do bom espírita, do homem de bem, né, no capítulo Sede Perfeitos,
Isto que ele nos diz, que é a característica fundamental do espírita, que é o de tornar-se sempre melhor, isto implica que temos que estar abertos, que temos que deixar concepções que trouxemos conosco. A doutrina espírita é como uma escola que nos abre novas possibilidades de entendimento de nós mesmos, da realidade, das pessoas, da compreensão do universo, das leis da vida. É uma escola maravilhosa que muda completamente as nossas concepções. E mudando as nossas concepções, muda a nossa vida. E Judas, assim como muitas vezes nós o fazemos, ele não se deixou, ele não abandonou o óculos que trazia e que colocou diante dos seus olhos. E é por isto que nós vamos ver, né, vamos constatar no final que ele acaba, né, seduzido por essa ilusão, entregando Jesus, aceitando o oferecimento, né, a compensação de 30 moedas para que pudesse levar os guardas do templo, né, tudo que acontece com Jesus naquele momento é completamente ilegal, né? Nós sabemos que, de acordo com a lei, mesmo prender e julgar alguém à noite era ilegal. Mas precisava de alguém que mostrasse, né? Jesus estava sempre cercado de gente, não deveria ser muito difícil, né? Destacá-lo, mas como ter certeza e não prender a pessoa errada? E naquele momento ele está, né, nos jardins fora da cidade velha, e os guardas são levados até ele. Judas aceita as 30 moedas, porque mostra outra peculiaridade da sua personalidade. Alguém que está seduzido pela perspectiva de poder, quase sempre também está seduzido pela perspectiva da riqueza material. E ele diz, né, provavelmente para si mesmo, por que não unir o útil ao agradável, né? Eu vou entregar o mestre, o sinédrio vai ouvi-lo, né? Ele será obrigado a mostrar. Ele provavelmente criou toda uma ilusão, né, na cabeça. Tentemos pensar por alguns segundos como ele. Ele deve ter se imaginado, né? Eu vou obrigá-lo, eu vou obrigar o mestre a se apresentar, eu vou obrigar o mestre a expor a sua visão, o seu poder, a convencer esses sujeitos, né, que ele é realmente o Messias. Eu o vi fazer milagres o tempo todo, né? Basta que ele faça um diante deles. E, na verdade, ele estava completamente iludido, porque Jesus já havia realizado inúmeros milagres diante dos sacerdotes, entre os quais, né, a chamada ressurreição de Lázaro, algo absolutamente extraordinário, mas que não demove estes homens, né? Eles estão ali diante de Jesus fazendo um feito extraordinário, e como o paralítico, por exemplo, que ele cura num sábado, e os sacerdotes vão ficar questionando por que ele cura no sábado, né? Estão ali diante de um homem que está curando um paralítico. E eles estão preocupados porque ele fez isso no sábado. Qualquer pessoa lúcida diria, mas quem é você, né? Como é que você faz uma coisa dessa? Que poder é esse? Mas não, eles estavam tão, né, dominados mentalmente por aquela perspectiva da vida e por aquela visão ideológica da realidade, que eles não foram capazes de superar isso. E é o mesmo que acontece hoje em dia, né? Nós vemos milhares de pessoas seduzidas por ideias, por equívocos, milhares de jovens que saem das universidades doutrinados por visões wokistas, marxistas, feministas, sem se darem conta que são meros instrumentos de doutrinação, né, que vão ter suas vidas arruinadas por concepções que estão completamente equivocadas. Embora não seja esse o nosso objetivo de discussão hoje, mas podemos afirmar categoricamente, né?
e poderíamos discutir e explicar isso com muita facilidade. É, mas essas pessoas vão arruinar suas vidas, porque olham para a realidade com aqueles óculos, né? Óculos ideológicos. E a pessoa poderia nos perguntar, mas como que você como você me prova que não está usando, né, você também um óculos desse? Simples, né? Uma concepção filosófica, uma concepção científica, ela tem que ser aquela que responde mais perguntas, sem criar novas perguntas ou problemas conceituais. Ela tem que ser aquela que nos dá uma visão mais abrangente da realidade. Se a concepção espírita abarca a visão materialista e científica da realidade e a leva para além disto, para a visão espiritual, nos explicando a realidade espiritual e suas leis, ela é muito mais ampla e ela abarca a concepção materialista, que está muito longe de explicar os fenômenos, da mente, da alma, do espírito humano, né? Para os quais, para os materialistas, é um produto, né, do nosso cérebro e da nossa biologia, quando a própria ciência já mostrou que não é, né? Nós não temos como explicar uma série de fenômenos com base na ideia materialista, sobretudo porque a própria física já nos mostrou, né, que a ideia de matéria em si mesmo já é um equívoco, né? Quando falamos de elétrons como ondas e partículas, né? Quando falamos da matéria como energia coagulada, condensada, por forças eletromagnéticas, né, e ligações químicas, nós estamos muito longe da concepção de que existe matéria. Então, podemos afirmar com toda certeza que nossos queridos amigos marxistas, feministas, wokistas, que limitam a realidade, né, a aspectos muito, a cortes muito pequenos da realidade, estão muito longe, na verdade, da realidade, né, da realidade mais ampla. E o que aconteceu com Judas é isso, e o que está acontecendo com muitos de nós é isto. E muitos de nós descobrimos a doutrina espírita, vamos para o centro espírita e queremos ouvir aquilo que está na nossa cabeça. Nós queremos confirmar nossas ideias, queremos ser apoiados nos nossos erros. Nós não queremos aprender. Judas não quis aprender. E o orgulho pode ser tão grande nestes casos que a pessoa escolhe o suicídio, como Judas escolheu. Quando ele se deu conta do tamanho do equívoco, ele não agiu como agiram os outros, porque todos nós erramos em relação ao Cristo. Todos nós até hoje, é o que diz Emmanuel nessa lição. Mas qual é a atitude que deve nos guiar? A de Simão Pedro, ou a dos outros discípulos, né, que correram na hora da cruz, que fraquejaram, que se acovardaram diante da perseguição e da ameaça. Eles eram criaturas, são criaturas humanas, têm medo da morte, do sofrimento, eram pescadores, né? E Simão Pedro chora lágrimas amargas, mas ele não se suicida. Ele diz: o mestre tinha razão, eu sou fraco e eu o traí. E ele volta humildemente para pedir perdão ao Senhor, né? E ele se corrigirá nos dias seguintes, se transformando neste pilar da igreja nascente. E ele e vai errar, errará outras vezes ainda, e aceitará que errou e se corrigirá. Então, é essa a atitude que deve inspirar as nossas ações, não a de Judas, né, que adere a uma concepção, vai até o final com ela, faz erros, mas não reconhece. Prefere suicídio a admitir e a pedir perdão. Então, é o extremo do orgulho. Muitos de nós não faremos isso, nós vamos brigar,
né, na casa espírita ou na igreja, vamos sair, vamos abandonar o trabalho, queremos que as coisas sejam como nós as queremos, queremos que todos aceitem as nossas ideias, né? Então, nós ainda não entendemos, né, o quanto o nosso ego é problemático, quanto ele nos causa dificuldades e a dificuldade maior de termos ideias já concebidas, né? É aquela pessoa que nos diz, eu estou querendo abrir um negócio, né? E aí o amigo diz, não faça isso, isso é um erro. Aí nós dizemos, ah, está com inveja, né? Está querendo me bloquear. Mas se a pessoa nos confirma, né, aquilo que está na nossa cabeça, nós ficamos felizes, porque já fazemos a pergunta querendo a resposta. Já notaram isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Raramente fazemos uma pergunta autêntica, né, dizendo: olha, eu realmente não sei a resposta. Tenho algumas ideias aqui, mas estou com medo, né? O que é que vocês acham? Então, essa postura de sermos novamente crianças, é por isso que Jesus disse isso, né? Não afasteis as crianças quando os discípulos as empurravam, né? Para poupar Jesus, né? Daquela a multidão estava o tempo todo em volta dele, né? E eles tinham a intenção de proteger Jesus, não de fazer mal às crianças, obviamente. Mas Jesus vai dizer: não, deixe-os vir, o reino de Deus é para aqueles que se assemelham a elas. Então é muito bonito, porque o Senhor está dizendo: abandonem vossas concepções, vossas ideias, o vosso passado, né? Não se. Nós chegamos, às vezes, né, diante do Cristo, na doutrina espírita, nos sentindo indignos, menores, nos sentindo criaturas desprezíveis, porque o somos, na verdade, mas diante do Cristo até isso tem que ser abandonado. Porque ele pode fazer de nós alguém novo. Jesus pode fazer de nós uma nova criatura em Cristo eu sou, dizia Paulo. Porque Jesus tem esse poder. Não importa quão sujos, quão pecadores, quão miseráveis nós sejamos, se estivermos diante dele como a criança diante do Mestre, ele pode reconstruir a cada um de nós. E foi isso que nosso querido Judas não entendeu, né? Esse jovem doutrinado pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, equivocado nas suas ilusões sobre a vida e sobre o Cristo, sobre o seu papel nesse novo reino. Ele não quis aceitar o papel que lhe cabia, mas aquele que estava na sua cabeça, né? Aquele que ele imaginava como sendo o seu papel. E quantos de nós não fazemos isto? Deus está esperando apenas que sejamos um bom pai, um bom esposo, né? Um bom cidadão, um trabalhador honesto. Mas nós imaginamos às vezes que devemos ou queremos ser mais. Então, há tantas coisas que podemos fazer na dimensão de vida que temos, mas às vezes ignoramos isto para sonhar com coisas que não cabem realmente no nosso projeto de vida. Então, Emmanuel, né, vai nos dizer nessa lição, e é de uma beleza extraordinária, né, porque ele nos lembra, coloco aqui novamente, né, ele vai nos dizer que Judas se equivoca, né, mas é, ele vai dizer, mas em nós, né, aqui, em quantas existências, vejamos bem, em quantas existências. Nós não estamos falando só dessa vida, só desse momento. Nós já estamos fazendo isso há muitas existências, negando o Cristo sistematicamente. Em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual. A questão que Emmanuel nos coloca não é retórica, meus irmãos. É uma questão concreta, é uma questão que nós deveríamos refletir, porque isso nos levará a
não mais criticarmos nossos irmãos e a nos centrarmos realmente no nosso processo de transformação espiritual. Realmente no nosso processo de transformação espiritual. E ele vai dar exemplos, né? Nos prélios da vaidade e do orgulho. Então, em quantas existências, né, e situações não o teremos vendido? No altar do próprio coração, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião. Olha a sutileza de Emmanuel, né? Nós traímos o Cristo, né? Até quando insistimos na tirania de opiniões, o que nós estávamos falando agora de pouco, né? Insistimos num ponto de vista, numa visão da realidade que sabemos ser contrária ao ensinamento do Senhor, né? Então, todas as vezes que deixamos de ser bons, todas as vezes que ignoramos o perdão, todas as vezes que insistimos no erro e abandonamos a humildade, porque insistir no erro é abandonar a humildade, nós estamos vendendo, traindo Jesus, porque nós já conhecemos o exemplo do Cristo. Para Judas era uma novidade, para os fariseus era uma novidade, mas nós temos 2000 anos de conhecimento do Cristo. Quanto tempo ainda levaremos para permitir que Ele adentre em nosso coração? Quanto tempo ainda levaremos para nos colocarmos diante dele como as crianças que Ele acolhia com tanto amor? Então ele vai dizer: na crueldade confessa, né? Quantas vezes escolhemos fazer o mal ainda? Na caça da fortuna material, o mesmo equívoco de Judas, do poder material, né? Quantas vezes traímos o Cristo, os nossos valores? Quantas vezes traímos aquilo que sabemos ser o certo para conquistarmos coisas que são simplesmente vãs, né? Ilusórias? Ele vai dizer quantas vezes não o traímos na rebeldia destruidora. A rebeldia, meus irmãos, é uma das atitudes mais corrosivas da alma, porque quando nos rebelamos, nós nos afastamos de Deus. É como se nós disséssemos: eu não te dou mais acesso ao meu coração e à minha mente. E aí nós estamos entregues a nós mesmos, né? Então, todo o amor que o Pai tem por nós, todo o amor que Ele manifestou através da presença do Senhor nas nossas vidas, nós recusamos, nós afastamos de nós. A rebeldia de dizer: não, eu estou certo, eu terei aquilo que eu quero, não importa o preço, eu vou conseguir. Não vamos. E se conseguirmos, será o preço de uma destruição terrível de nós mesmos e de tudo aquilo que nos cerca. Vale a pena? Vale a pena. Então, é o filho pródigo, né? Quando se dá conta que está comendo com os porcos. Deus não pode suspender a nossa liberdade, ele nos criou livres. Então, ele não pode suspender a nossa liberdade, nós somos seres livres. Então, ele vai nos deixar, né? A rebeldia é destruidora, porque quando nós nos isolamos da influência divina, qual é o resultado? Como nós podemos construir algo desconectados da fonte da realidade na qual nós vivemos, que é Deus, né? Não temos base nenhuma para construir nada. Tudo que acontecerá na nossa vida será destruição. E é o que vai acontecendo com o filho pródigo à medida que ele se afasta de casa. Inicialmente a felicidade, a ilusão: olha só como eu sou poderoso, como eu sou, né, bom, como eu sou, como eu estava certo de abandonar meu pai, aquele tirano que me impõe uma realidade, que me impõe dever, que me impõe obrigações.
E ele, à medida que vai gastando, né, a sua juventude, seus recursos, seus talentos e com amigos, entre aspas, né, outros rebeldes que nos levam juntos para o abismo, ele vai até a degradação suprema, né, porque o exemplo dele comendo com os porcos mostra que ele sai da condição de filho de Deus para um embrutecimento extremo, né, de si mesmo. No ouvido de nossos deveres, e este é um fator extremamente importante. Se nós queremos ter uma ideia de quão próximos estamos da nossa convivência com Deus, com o Senhor, é uma boa medida é nós olharmos se estamos sendo leais aos nossos deveres. Almas imaturas fogem do dever. Almas imaturas fogem de engajar-se, de assumir compromissos, de responsabilizarem-se por uma família, por um grupo, por uma comunidade. Então, os nossos deveres são a pedra de toque, né, para dizer se estamos traindo o Cristo ou se o estamos seguindo e respeitando. Então, nos diz Emmanuel, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não. Então, se queremos edificar esse reino de Deus em nós, meditemos, meus irmãos, nos nossos erros, que sejam conscientes ou não. Nós os fazemos todos os dias. É lamentável, mas é parte da nossa condição. Felizmente, a doutrina espírita, com a noção de reencarnação, nos mostra que todo o esforço será recompensado, pois ele se acrescenta ao ser. E à medida que avançamos, que aprendemos, vamos acumulando este conhecimento e sempre começamos de um ponto mais elevado na escada da evolução. Então, meditemos hoje, corrijamos hoje, façamos o esforço hoje, porque amanhã nós começaremos num degrau mais elevado da nossa evolução, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. Vejamos que beleza, né? Que Emmanuel nos coloca, a sabedoria dos milênios. Ele diz, ele nos pede para definir nossas responsabilidades e débitos para com a vida. Ah, como assim para com a vida? Não basta olhar, meus irmãos. O que temos nós dado em retorno por todas as concessões que temos. Simplesmente estar respirando é uma concessão divina. Nós temos débito com relação a isso. É aquela pequena história de Humberto de Campos, quando nos diz, né, que uma mãe muito preocupada com seu filho, ora muito por ele, pede a seus anjos da guarda que possam acordá-lo. É um jovem irresponsável, não quer assumir compromissos, não vai bem na escola, não quer trabalhar. E como toda mãe, ela está aflita, é a vida. E, num certo momento, os bons espíritos respondem ao seu apelo. Uma noite, nas vésperas do aniversário do jovem, os espíritos o levam, né, para uma jornada na vida espiritual e colocam diante dele e diz: Olha, estamos aqui querendo saber quando é que você vai pagar seus débitos. E ele diz: Mas que débitos? Como assim, que débitos, né? Os débitos da tua vida. Mas como assim, né? Minha vida. E aí eles colocam diante dele uma ficha imensa, né? E nessa ficha estão quantos grãos, quantos quilos de feijão ele havia comido até então, quantos quilos de arroz, quantos animais tinham sido mortos, aves, suínos, né, caprinos, bovinos, que haviam sido mortos até aquele momento para que ele se alimentasse, quantos quilos de trigo, quantos litros de água, e eles vão dando toda a lista de tudo aquilo que havia sido necessário para que ele estivesse vivo até ali.
Então ele acorda muito assustado, né, e vai até a sua mãe e diz: Mãe, eu quero trabalhar, eu quero estudar, né? Então nós temos débitos para com a vida, para com a natureza, né? Nós temos um corpo, nós temos uma família. Nós sempre olhamos o que não temos, jamais olhamos o que temos e todas as concessões que temos, né? Nós nos coloquemos por alguns instantes na situação de uma pessoa cega, na situação de um irmão que não tem a fala, ou a audição, ou que está preso a um leito, né? E nós não olhamos para nada disso. Nós temos débitos e responsabilidades para com a vida e para com a natureza. E ele nos diz para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar, né, as faltas do próximo. E perguntaremos com sinceridade: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Isso não são palavras poéticas, não. Isso são palavras de quem já entendeu a dimensão quão, do quão pequeninos nós somos, do quão privilegiados nós somos, de quão bom nosso Pai tem sido conosco todos estes séculos. Nós não estamos falando desta vida. Façamos a conta de tudo que teve que morrer, se sacrificar para que nós pudéssemos chegar até aqui. Quantas mães nos serviram? Quantos pais se sacrificaram por nós ao longo dos séculos? Ah, mas meu pai nessa encarnação não é uma boa pessoa. Não, mas na outra pode ter sido. Então, nós sempre tivemos pessoas boas, grandes mestres, mas nós, né, insistimos em olhar a vida com os óculos da nossa arrogância, do nosso egoísmo. O amor do Cristo, né, essa frase de Emmanuel no final é maravilhosa, porque ela nos lembra o amor do Cristo, né? Existe alguém, Senhor, né? Essa frase que ele usa, né? Porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor. Porque quando nós começamos a olhar realmente para todas as nossas responsabilidades e quanto temos falhado com elas, quanto estamos longe de estar à altura de responder ao amor do Cristo, nós começamos a ter uma visão mais realista de quem somos. E vamos ver que nossos erros são talvez muito maiores e mais significativos do que aquele, né, do nosso irmão Judas. Nós, porque ele errou, tendo uma incompreensão, né, uma concepção errônea do Cristo, nós não temos dúvida de quem o Cristo é. Ele hesitou, né, sobre o papel que teria o Cristo. Ele imaginou um papel para Jesus, né, na história que ele imaginava para si, para o mundo. Mas nós não temos dúvida de quem é o Cristo e continuamos errando. Então, tanto amor, tantas concessões, tanta bondade, nós sempre olhamos o que não temos. E quase sempre o que não temos, nós não deveríamos ter. São ideias, desvairamentos, como diz Emmanuel. Quantas vezes o traímos pelo nosso desvairamento, por querermos o que não devemos querer, por buscarmos o que não é nosso, por sonharmos com coisas que são ilusórias e irrealistas. Negamos a realidade dos nossos deveres todos os dias, quando deveríamos abraçá-la, cumprir nossos deveres, sermos leais, sermos fiéis, sermos corretos, sermos justos,
ou ao menos fazermos o esforço para vivermos esta transformação que o Cristo e a doutrina espírita nos colocam tão bem. Não teremos, meus irmãos, e não tenhamos a ilusão da perfeição no nosso nível. Mas uma coisa fundamental que o Senhor pede a nós todos é boa vontade, bom ânimo, disposição. Como diria o apóstolo, eu lutei o bom combate, né? Cumpri minha carreira, agora entrego-me à justiça divina. E é isto que nós temos que fazer. É fazer o melhor da nossa vida. E é dizer sempre: tem alguém mais ingrato do que eu, Senhor? Isso não é retórico, isso é verdadeiro. E com esta consciência dizermos: então, Senhor, eu vou fazer o melhor que eu posso. Me ajude. Eu vou tentar ser melhor, ser uma criatura boa. E se eu cair, me ajude a levantar. E se eu cair novamente, me ajude novamente, e eu vou fazer o meu esforço. Ele quer boa vontade. Então, queridos irmãos, que nós tenhamos, né, esta lucidez. Uma lição como esta do Espírito do benfeitor Emmanuel nos coloca diante desta necessidade da lucidez. Termos discernimento, sabermos quem somos, sabermos quem Jesus é. Isso é importante. Sabermos que o Senhor não nos deixa jamais, nos auxilia sempre, mas Ele espera a boa vontade da nossa parte. Que façamos um esforço, que façamos um esforço para retornar um pouco daquilo tudo que temos recebido, de todas as bênçãos, todos os privilégios. Que nós tenhamos consciência da imensa bondade, do imenso amor do Cristo por todos nós. E que isto nos dê consciência de que sim, somos pequeninos, mas que temos um imenso potencial de amor e de bondade em nós que devemos trabalhar e desenvolver. Então, queridos amigos, nós finalizamos os nossos comentários agradecendo carinhosamente a presença, convidando-os para estarem conosco na próxima semana, em que teremos um amigo, uma companheira, uma amiga trabalhando aqui, né, no capítulo 13, e que nós possamos continuar estudando, porque Espiritismo um conhecimento inicialmente de uma grande simplicidade, mas de uma grande profundidade, né? Então, o estudo é necessário e precisa ser constante. Que o Senhor nos abençoe, que possamos continuar, prosseguir, né, e ir aprendendo e melhorando sempre. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos ampare a todos. Muito obrigado.